É muito importante que você aprenda os sinais que Deus usará para identificar a pessoa certa e conectá-la a ela. A pessoa certa é aquele indivíduo que Deus separou para se conectar com você de uma maneira especial. Isso levará a sua jornada juntos, como marido e mulher, servindo ao seu propósito aqui na Terra. Essa pessoa pode vir de qualquer lugar e através de qualquer situação que Deus considere melhor. Às vezes, as condições em torno de sua conexão não seriam tão emocionantes ou coloridas quanto você imaginou que seriam. No entanto, por meio de um espírito maduro e da compreensão da orientação de Deus, você saberá que Ele está usando essas coisas para revelar que é essa a certa. Uma das coisas desconfortáveis que Deus usará para revelar a pessoa certa para você é que, independentemente de seus sentimentos em relação a ela, sua conexão desfrutará das bênçãos de Deus mais do que com qualquer outro possível parceiro que você possa encontrar. O que quero dizer? Honestamente, aprendi que às vezes Deus não usa a atração emocional como base para confirmar um relacionamento que Ele está trazendo para a sua vida. Você pode não se sentir atraído à primeira vista pela pessoa com quem Deus quer que você esteja. No entanto, ela é a pessoa certa para você. Aquela por quem você pode sentir atração pode ser aquela com quem você não consegue encontrar paz. Portanto, você precisa ser guiado por Deus e não por seus sentimentos. Lembre-se que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus, o coração. Você pode perceber que outros relacionamentos e atrações não estão progredindo e carecem das bênçãos de Deus. Então você conhece a pessoa com quem Deus quer que você esteja. Este é um sinal que Deus está usando para revelar que esta é a pessoa certa para você. Você não precisa concluir que não foi chamado para o casamento ou que nunca encontrará a pessoa para você porque os esforços anteriores para se conectar com outras pessoas não tiveram as bênçãos de Deus. Se você tem acompanhado as mensagens deste canal, deve ter nos ouvido explicar que se Deus coloca um contentamento em seu coração para estar com alguém, você não é chamado para uma vida de solteiro. Você não deve deixar que as decepções do passado lhe digam que Deus não está dizendo. Se você for chamado para uma vida de solteiro, não terá o desejo de estar com ninguém, mas encontrará sua completa satisfação somente em Deus. Será bastante desconfortável se aventurar em um relacionamento após o outro sem encontrar a paz ou a bênção de Deus. No entanto, isso pode ser apenas um sinal de que Deus está reservando você para a pessoa certa que Ele preparou para você. Depois de encontrar a pessoa certa, você verá a mão abençoada de Deus no relacionamento. Outra coisa desconfortável que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele usará as falhas de cada um dos dois para destruir suas expectativas imaturas de amor verdadeiro em um relacionamento conjugal. Normalmente, todos nós crescemos com uma percepção do que é o amor verdadeiro que nos deixa entusiasmados por encontrá-lo e experimentá-lo com alguém algum dia. A verdade é que, à medida que você progride com Deus, Ele usará a realidade de suas próprias imperfeições e as imperfeições da pessoa certa para destruir essas fantasias. Veja, as expectativas, especialmente as irrealistas, são a mãe da decepção. Você está fadado a ir de infelicidade em infelicidade e de desgosto em desgosto, desde que se apegue a expectativas imaturas e irrealistas de amor. A Bíblia nos mostra o caráter do verdadeiro amor em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode ser desconfortável ter que se libertar dessas expectativas imaturas de amor e lidar com a realidade de suas diferenças de personalidade e imperfeições individuais no relacionamento.
No entanto, isso o ajudará a se tornar mais maduro, aberto à paz de Deus e abraçar sua vontade. Um relacionamento mais comprometido é produzido quando, mesmo depois de ver suas partes não tão belas, essa pessoa ainda escolhe estar com você. Um relacionamento não terá alicerce para durar se você tiver que esconder seus defeitos, com medo de que eles não te amem mais se descobrirem eles. Deus revelará suas partes não tão belas a essa pessoa e usará o compromisso dela, apesar dessas falhas, para quebrar suas expectativas. O amor verdadeiro e os casamentos ordenados por Deus não são construídos sobre emoções ou histórias de tendências que você pode encontrar nas redes sociais. Você pode não ter frio na barriga ou noite sem dormir pensando nessa pessoa. Você pode não sentir uma pele brilhante. No entanto, você encontrará a paz que vem da unidade de seus desejos com o desejo de Deus. Quando Deus está conectando você com a pessoa certa, isso acalmará a turbulência em sua alma que você teria que se estivesse com outra pessoa. Isso é mais fácil falar do que fazer, mas vai bater em sua imaginação de uma forma positiva porque o amor produzido será genuíno e eterno. Finalmente, uma coisa desconfortável que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele usará as coisas realmente difíceis em sua vida para aproximar vocês dois. Normalmente, conflitos e dificuldades separam as pessoas. No entanto, quando esta é a pessoa certa para você, Deus usará suas inseguranças e as coisas difíceis pelas quais você passa para estabelecer sua conexão. Agora, é claro, isso nem sempre acontece, mas se Deus está envolvido em trazer alguém para a sua vida, as coisas destinadas a mantê-los separados, na verdade, fortalecerão seu vínculo. Além disso, ao se complementarem, Ele sempre dará a vocês alguém cuja vida e insegurança os desafiam de tal forma que levem vocês dois a um terreno comum em Deus, santificando assim cada vez mais seu relacionamento e construindo-o sobre o fundamento da divindade. Por que Deus faz isso? Ele faz isso para lhe dar as condições em que seus olhos possam sempre se voltar para Ele e onde sua fé possa crescer. O que quer que não o desafie, não o amadurecerá. Portanto, Ele lhe dará um relacionamento onde você crescerá para encontrar sua segurança completa em Deus antes de tudo, e não na pessoa que Ele está lhe dando. Deus permite condições imperfeitas para nos ajudar a crescer na fé. Da mesma forma, Ele lhe dará uma pessoa imperfeita para ajudá-lo a crescer em sua dependência dele. Ele usará essa pessoa para ensiná-lo a aprender o amor divino, a procurar andar na graça ao ver as imperfeições de seu parceiro. E aqui reside a nossa esperança. Se isso for ordenado por Deus e envolver organização divina, prosperará. O Salmo 133, versículos 1 a 3, nos fala sobre a bênção que repousará sobre nós quando houver harmonia em nosso relacionamento uns com os outros. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Um bom exemplo disso é que se você passou por certas dificuldades na vida, Deus lhe dará alguém que o desafiará a parar de cuidar de suas feridas e abraçar a cura de Deus. Isso será bastante desconfortável porque gostamos de pessoas que nos dizem que não há problemas em cuidar de nossas feridas. Mas a verdade é que você não ficará melhor com pessoas assim. Portanto, Deus lhe dá alguém cujas próprias dificuldades o ajudou a crescer para que ele te desafie a ser melhor. Vocês dois terão compreensão e amor um pelo outro à medida que crescem através desses conflitos. É uma estrada esburacada, mas é o caminho para a paz, a satisfação e a realização abençoada por Deus no casamento. Você está se sentindo mal porque seu coração está doendo por causa de alguém? Veja no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, o que Deus disse ao profeta. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar,
Naquela época, as pessoas se afastaram de Deus e se recusaram a se arrepender, assim como algumas pessoas fazem hoje. Elas avançam em suas práticas pecaminosas como um cavalo de guerra avançando para a batalha, sem perceber os perigos envolvidos. Talvez Deus esteja permitindo que seu coração seja partido, porque Ele quer lhe ensinar algo. Talvez o Senhor queira que você se afaste de seu pecado e volte para Ele. Ou talvez seja simplesmente uma consequência de suas ações. De qualquer forma, é importante refletir sobre por que você está se sentindo magoado e o que pode aprender com isso. Então, vamos falar sobre algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por alguém. Em primeiro lugar, pode ser um alerta para afastar-se do comportamento pecaminoso ou uma maneira de ensiná-los sobre o perdão. Nem sempre é fácil abrir mão de algo que nos faz bem, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é hora de seguir em frente. Às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, nos apegamos à dor e nos recusamos a perdoar. Mas Deus nos chama para perdoar os outros como Ele nos perdoou. Nem sempre é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Em tempos difíceis, é fácil sentir-se perdido e sozinho. Mas se nos voltarmos para Deus, Ele pode nos ajudar nesses momentos e nos dar a força de que precisamos para vencer. Outra razão é que Deus pode estar tentando ensinar a você uma verdade eterna, que Ele pode transformar tudo em bem para aqueles que o amam. É uma verdade tão importante que Deus está permitindo que você experimente dor e insatisfação na terra para ajudá-lo a aprender. Veja, Deus não transforma tudo do jeito que queremos que seja. Ele só mostra sua graça para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, se arrependem do pecado e verdadeiramente o amam. Pense nisso como água. A água tem o poder de refrescar qualquer um, mas só refresca quem a bebe. Da mesma forma, Deus pode transformar todas as coisas para o bem, mas apenas aqueles que o amam poderão desfrutar do seu poder. Então, o que significa amar a Deus? Significa guardar seus mandamentos. Significa não se rebelar contra Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito, mas em vez disso, continuar o amando e confiando nele. Eu sei que não é fácil continuar amando a Deus quando seu coração está doendo tanto, mas lhe digo, vale a pena. Deus está constantemente procurando nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa em bem se continuarmos firmes na fé, não importa o que aconteça. É como um treino. É difícil, mas é bom para você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus está usando este momento para edificá-lo, torná-lo mais forte, para lhe ensinar uma verdade eterna que você levará consigo pelo resto de sua vida. Portanto, continue amando a Deus nas tempestades da vida, em todas as experiências, mesmo na dor de um coração partido. Porque quando o fizer, você experimentará toda a bondade de Deus, e isso é algo que nenhuma circunstância jamais poderá tirar. Caro cristão, Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por causa dessa pessoa, porque Ele está tentando mudá-lo e moldá-lo. Veja, a confissão do pecado é ótima, mas o arrependimento é ainda melhor. Confessar seus pecados é apenas reconhecê-los, mas o arrependimento é se afastar deles. E é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você continue repetindo os mesmos erros. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados, Ele veio nos chamar ao arrependimento. E o arrependimento também não é uma coisa única, é uma escolha diária de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Mas por que Deus permite que sintamos uma mágoa tão intensa por alguém? Bem, às vezes é porque Ele quer que percebamos que estamos dando muita importância a essa pessoa em vez dele. Ou talvez Ele queira que aprendamos algo sobre nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. O arrependimento é um dom da graça e não é fácil. É como deixar para trás uma vida de escravidão ou uma cela de prisão, mas nos liberta. E quando nos arrependemos verdadeiramente, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Então, se você está sentindo a dor de um coração partido, não diga apenas "sinto muito" a Deus e depois volte para seus velhos hábitos.
afaste-se do seu pecado e volte-se para ele. Ouça bem, Deus poderia ter deixado seu coração ser partido por alguém para expor um ídolo de relacionamento em sua vida. Não estou falando daquelas estatuetas douradas que você vê na igreja católica ou nos filmes. Estou falando de colocar suas esperanças e desejos em um relacionamento ou em uma pessoa mais do que em Deus. É como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona. Somente Deus pode preencher esse buraco em nosso coração. Então, se você está sentindo que aquele relacionamento era tudo para você, talvez seja a hora de examinar se você o está colocando acima de Deus. O Senhor pode estar mostrando a você que precisa confiar mais nele. É fácil depender de uma pessoa ou de um relacionamento para nos fazer felizes, mas isso não é sustentável. Somente Deus pode nos satisfazer verdadeiramente. Então, se você sente que aquela pessoa era tudo para você, talvez seja a hora de mudar seu foco para Deus e pedir a Ele que preencha esse vazio em seu coração. Outra maneira pode ser que Deus esteja tentando avisá-lo. Sabe quando sua mãe fala para você não tocar no fogão quente, mas você faz mesmo assim e se queima? Sim, é como o que Deus faz. Ele nos avisa sobre coisas que podem nos machucar, mas às vezes não ouvimos. E quando não o fazemos, Ele pode permitir que isso aconteça para que possamos aprender com isso. Por exemplo, Jesus avisou a Pedro que o negaria 3 vezes, mas Pedro não ouviu e então aconteceu. Então, se você está se sentindo ferido agora, talvez seja a hora de ouvir as advertências de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Se seu coração está doendo agora por causa de alguém, console-se em saber que Deus tem um propósito para isso. Seja para mostrar onde você pode estar colocando suas esperanças e desejos, para avisá-lo ou para ensiná-lo a confiar mais nele. Portanto, reserve um tempo para orar e pergunte a Deus o que Ele está tentando lhe mostrar. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto crescia, eu jogava futebol e nosso treinador sempre nos alertava para não corrermos pelo meio do campo desatentos. Ele dizia: em um jogo, os jogadores adversários verão sua distração e simplesmente tomarão a bola de você. Claro, sendo os garotos teimosos que éramos, tentamos ouvir seu aviso, mas eventualmente todos aprendemos da maneira mais difícil, sendo totalmente dominado pelo outro time. É assim com Deus também. Ele nos avisa quando estamos no caminho errado, mas às vezes não ouvimos. Estamos tão focados no que queremos, no que pensamos ser o melhor para nós, que ignoramos seus avisos. Quando ignoramos os avisos de Deus, as coisas podem ficar mais difíceis e confusas. Então, se você está aqui hoje e seu coração está doendo por causa de alguém, tente sempre lembrar que Deus está permitindo que isso aconteça por um motivo. É a maneira dele de nos ensinar uma lição da maneira mais difícil. Pode doer agora, mas no final, tudo fará sentido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com você. Ele vê a sua dor e está junto com você para confortá-lo. Mantenha seus olhos fixos nele e confie em seu plano. Lembre-se, Ele te protege, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. O Espírito Santo se agrada quando oramos e o buscamos para nos guiar nas questões da vida. Uma grande desvantagem que você pode dar a si mesmo é excluí-los das coisas importantes, dos detalhes cruciais de sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Você evitará muitas armadilhas se aprender a confiar no Espírito Santo para guiá-lo, especialmente em assuntos tão importantes como casamento e relacionamentos amorosos. Quem é o Espírito Santo? Em termos simples, o Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Deus existe e se revela em 3 formas distintas, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, verá que desde o início o Espírito Santo é mencionado.
Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Assim o Espírito Santo estava com o Deus Pai na criação, como o segundo da divindade. No mesmo lugar vemos também o Filho presente. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus personificada, e no princípio essa palavra estava presente com Deus, como nos conta João. Quando Deus disse, haja luz, ele estava enviando a palavra. O Espírito Santo ativou a palavra de Deus e isso resultou na criação de tudo. Assim a Bíblia, falando sobre Jesus em João capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Você vê que o Espírito de Deus não é um ser simples. Ele é Deus vivendo dentro de cada um que colocou a sua fé e recebeu Jesus como Senhor em suas vidas. Uma das obras do Espírito Santo é guiá-lo em toda a verdade. Isso significa que, se você não está andando na plenitude da perfeita vontade de Deus para a sua vida, ou você não tem o Espírito Santo para guiá-lo, ou não está deixando que ele o guie. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Jesus disse que nascer de novo significa nascer do Espírito. Uma pessoa nascida de novo não vive por sua própria capacidade mental, mas pela orientação sobrenatural e a capacitação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículos de 5 a 8 diz: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. A obediência às instruções do Espírito Santo resulta em belos resultados nas decisões da vida, e a palavra de Deus está repleta de testemunhos que comprovam isso. Portanto, na hora de escolher seu parceiro para um relacionamento amoroso ou conjugal, você, filho ou filha de Deus, precisa deixar que o Espírito Santo o guie para encontrar essa pessoa. A Bíblia nos diz que aquele que encontra uma esposa encontra coisas boas e alcança o favor do Senhor. A palavra encontrar foi usada, pois isso deve ser o resultado de procurar por algo. Você não pode dizer que encontrou algo se não estivesse procurando em primeiro lugar. Este é o estado de cada pessoa a quem Deus chamou para estar com alguém em um relacionamento conjugal. Ele coloca um desejo em seu coração por uma pessoa especial com quem Ele quer que você continue sua jornada de vida. Então você começa a procurar relacionamentos e interações até encontrá-la. No entanto, a maneira como Ele deseja que você a encontre não é apenas seguindo suas intuições humanas, mas sim dependendo dEle. Se você chama a pessoa que Deus lhe dá em um relacionamento de presente, então você deve acreditar que ela tem que vir de Deus. Isso não significa que ela literalmente cairá do céu. Isso não significa que ela aparecerá do nada. Significa simplesmente que vocês dois serão reunidos por meio da orientação de Deus. A Bíblia nos diz que os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Quando você segue as instruções de Deus ouvindo o Espírito Santo e obedecendo a Ele, Deus lhe mostrará quem é a pessoa certa para você e lhe dirá como desenvolver um relacionamento. Um dos maiores erros que os cristãos solteiros cometem é que eles são muito rápidos em correr atrás de alguém por causa de sua aparência externa, como os tratam, o que têm e quem são socialmente. Se você acompanha nossos vídeos, notará que compartilhamos alguns sinais para reconhecer se alguém é da vontade de Deus para você ou não. Também ensinamos como você pode usar os eventos ao seu redor para confirmar a aprovação de Deus em seus relacionamentos. No entanto, a maior vantagem que você tem em todas essas coisas é o Espírito Santo. Tive a oportunidade de orientar muitos jovens e de vez em quando converso com alguns deles sobre essas coisas.
Em uma dessas ocasiões, enquanto conversava com essa jovem, ela me disse que se acomoda facilmente em qualquer lugar onde sinta amor e carinho. Se alguém é gentil e complacente, ela não gosta de ficar longe dessa pessoa, e logo ela pode gostar demais dela. Eu disse a ela que em si isso não é uma coisa ruim, mas porque nem todo mundo que te trata gentilmente realmente tem boas intenções para você, é importante ser guiado pelo Espírito de Deus nos relacionamentos. Lembre-se de que a Bíblia diz que olhamos apenas para as aparências externas, mas Deus olha e conhece as intenções e pensamentos do coração. Portanto, em quem você prefere confiar para conhecer a pessoa certa para ter um relacionamento romântico? Tem que ser aquele que os conhece melhor do que você. Muitas moças tornaram-se mães solteiras porque se sentiam seguras com um rapaz que comprava presentes e dizia palavras gentis para elas. Os presentes as impediram de verificar se os motivos dessa pessoa eram puros ou egoístas. E antes que percebessem, elas foram apenas uma aventura e acabaram descartadas. Filho de Deus, seu Pai Celestial não quer que você finalmente acerte o alvo apenas tentando e errando o tempo todo. Você não precisa cometer erros após erros para acertar. É por isso que Ele lhe deu o Espírito Santo em primeiro lugar. Pelo Espírito Santo você não apenas receberá a força para buscar a face de Deus em oração, mas também a capacidade de entender quando Ele responder a você, bem como a força para agir de acordo com o que Deus diz que você deve fazer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como Deus faz isso em você? Pelo seu poder, o Espírito Santo trabalhando em você. Não importa onde você está agora. Talvez você esteja prestes a entrar em um relacionamento, ou talvez você esteja apenas saindo de uma longa sequência de relacionamentos fracassados e não tenha certeza do que está por vir. Ou talvez haja alguém ao seu redor que parece atender às suas necessidades neste momento e você sente que pode ser essa pessoa. Qualquer que seja a situação em que você esteja, se você deixar o Espírito Santo guiá-lo, você nunca errará. O sucesso ou fracasso de uma vida conjugal depende muito do quão bem você deixa o Espírito Santo ensiná-lo e guiá-lo. Isso não só será útil para encontrar a pessoa certa, mas também para encontrar a sabedoria que sustenta o relacionamento quando a realidade bate. Muitos relacionamentos cristãos não duram porque um ou ambos os envolvidos não estavam seguindo o Espírito Santo. Assim, o relacionamento foi construído sobre uma experiência emocional de frio na barriga e uma imagem mental formada por meio de expectativas pessoais. Essas coisas geralmente desaparecem quando a realidade se revela e ambos ficam perdidos, sem saber o que fazer quando o relacionamento acaba. No entanto, quando você deixar o Espírito Santo guiá-lo, descobrirá que não ficará preso assim. Reserve um tempo antes de avançar com alguém ou antes de se abrir para qualquer relacionamento amoroso. Decida deixar que Deus o conduza. Decida que você não vai a lugar nenhum com ninguém, a menos que o Espírito Santo lhe diga. Diga a si mesmo que vai controlar suas emoções e esperar no Senhor. Ore constantemente. Jejue para que seu espírito possa ouvir Deus quando Ele fala. Fique com a palavra de Deus. Isso o ajudará a entender cada vez mais a voz de Deus por meio do Espírito Santo. É menos provável que você perca se praticar essas 3 coisas constantemente. Sabe aquele sentimento quando finalmente encontra aquela pessoa especial por quem você tem orado? É como uma onda de euforia que dá vontade de gritar aos 4 ventos. Mas espere um minuto, irmãos e irmãs. Antes de contar a todos sobre seu novo relacionamento, você precisa manter a boca fechada. Deixe-me explicar isso para você. A Bíblia fala sobre inimigos e corações malignos, não apenas em um conceito abstrato. Não, os inimigos são reais e estão à espreita ao nosso redor. Você pode pensar que todos ao seu redor estão do seu lado, mas a verdade é que nem todos ficam felizes com suas bênçãos. Algumas pessoas vão sorrir na sua cara
enquanto secretamente desejam sua queda. E a última coisa que você quer é que suas boas notícias voltem para aqueles que querem ver você fracassar. Não seja ingênuo. Não pense que só porque alguém diz ser seu amigo, isso significa que ele tem os melhores interesses no coração. Mantenha seu círculo fechado e compartilhe suas bênçãos apenas com aqueles que provaram ser confiáveis. E deixe-me dizer que quando você estiver vivendo sua melhor vida e seu cálice transbordar, seus inimigos estarão de olho. Eles estarão esperando apenas um deslize e uma chance de derrubá-lo. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz para amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam. Não é fácil, mas é necessário. Então, quando Deus te abençoar com um novo relacionamento, fique de boca fechada. Guarde suas bênçãos como joias preciosas e compartilhe apenas com quem merece saber. Lembre-se, vivemos em um mundo cheio de maus olhos e ciúmes, mas com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer coisa. Seja forte e fiel e mantenha sua boca fechada. Inimigos que nem sempre são óbvios, inimigos que fingem gostar de nós, mas secretamente nos odeiam. O próprio Jesus tinha inimigos e ele era perfeito. Então, o que nos faz pensar que não teremos nenhum inimigo? Mas sei que alguns de vocês provavelmente estão pensando: não tenho inimigos. Bem, meu amigo, acorde para a vida. Inimigos podem não ser óbvios e você pode nem saber quem são ainda, mas eles existem. Este mundo está cheio de ciúmes, inveja e mal-entendidos, e infelizmente os humanos são criaturas complicadas. Você não pode simplesmente olhar para alguém e saber se ele gosta de você ou não. Cachorros vão gostar de você, basta apenas dar um carinho a eles. Mas os humanos vão sorrir na sua frente e apunhalá-lo pelas costas assim que você se virar. Por que estou dizendo tudo isso? Porque seu relacionamento pode ser um incentivo para alguns, mas para outros é motivo para te odiar. Sim, você me ouviu direito. Seu novo relacionamento pode ser o motivo pelo qual alguém o despreza. Eles vão fingir que estão felizes por você, mas no fundo a raiva vai apodrecer em seus corações. É uma realidade cruel, mas é verdade. Então, o que você pode fazer sobre isso? Bem, para começar, mantenha a boca fechada. Não saia por aí exibindo seu novo relacionamento para todos que quiserem ver. Guarde para si e compartilhe as notícias apenas com aqueles que realmente se importam com você. Também não poste cada pequeno detalhe nas redes sociais, porque você nunca sabe quem está vendo e esperando uma oportunidade para derrubá-lo. Tenha cuidado com quem você compartilha seu relacionamento. Nem todo mundo tem o seu melhor interesse no coração, e algumas pessoas estão apenas esperando a chance de te ver cair. Portanto, aproveite seu novo relacionamento, mas mantenha-o discreto. Confie em mim, é para o seu próprio bem. Digamos que você acabou de entrar em um novo relacionamento e está muito feliz com isso. Você mal pode esperar para contar a todos como é abençoado por ter encontrado a sua outra metade. Mas, antes de começar a falar sobre os meandros do seu novo amor, vamos pisar no freio por um segundo e usar um pouco de sabedoria. Você não quer se colocar em uma posição em que seja vulnerável ao mal que espreita o mundo. Acredite em mim, o mundo em que vivemos não é brincadeira. Há pessoas por aí que vão sorrir na sua cara e apunhalá-lo pelas costas assim que tiverem uma chance. Você pode nem perceber até que seja tarde demais. Veja José na Bíblia, por exemplo. Esse cara teve um sonho que seus irmãos se curvariam a ele um dia. E você sabe o que eles fizeram? Eles o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Mas como sabemos, Deus tem um jeito de transformar até mesmo as piores situações para o nosso bem. José passou de escravo a governador, e tudo isso porque ele manteve a boca fechada sobre seus sonhos. O mesmo vale para você e seu novo relacionamento. A quem você está contando sobre suas bênçãos? Será que essas pessoas realmente têm seus melhores interesses no coração? Ou elas estão torcendo secretamente por sua queda? Quando você começa uma discussão com seu parceiro, pode ser tentador desabafar com seus amigos ou familiares, mas tenha cuidado com quem você compartilha. Às vezes, as pessoas que pensamos estar do nosso lado estão apenas esperando que cometamos um deslize para poder dizer: eu avisei. E sejamos realistas,
Quando estamos com raiva, tendemos a falar ainda mais. Temos todas essas emoções e só precisamos de alguém para ouvir. Mas a verdade é que às vezes é melhor ficar quieto. Pare, respire e pense no que quer dizer antes de dizer. E se você realmente precisa desabafar, fale com Deus sobre isso. Ele está sempre ouvindo e não vai julgá-lo ou usar suas palavras contra você mais tarde. Então, da próxima vez que você for tentado a contar tudo sobre seu novo relacionamento, lembre-se de José e use um pouco de sabedoria. Testemunhe sobre o que Deus fez por você, mas não revele todos os mínimos detalhes. Mantenha algumas coisas entre você e seu parceiro e confie que Deus continuará a abençoar seu relacionamento em seu tempo perfeito. Bem, eu sei que é tentador compartilhar sua alegria recém-descoberta com seus amigos e familiares, mas acredite, nem sempre é a escolha mais sábia. Falar quando você está com raiva abre a porta para o pecado, causa brigas e faz de você um tolo, mas falar quando você está animado pode ser igualmente perigoso. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz: "O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina." Você pode estar se perguntando: mas por que não posso compartilhar minha felicidade com meus amigos? Eles não merecem saber? Bem, na verdade, é que nem todos ficarão felizes por você. As pessoas que são movidas pela carne muitas vezes são invejosas, cheias de ciúme, amargura e ódio. E a última coisa que você quer é que alguém atrapalhe seus planos ou, pior ainda, planeje o mal contra você quando menos esperar. Portanto, antes de começar a contar a seus amigos sobre seu relacionamento, observe-os atentamente. Eles estão realmente felizes por você? Eles reverenciam a Deus e celebram suas bênçãos? Ou eles estão apenas fingindo ser seus amigos? Às vezes, é melhor guardar as coisas para si mesmo e proteger seu relacionamento de influências negativas. Lembre-se, muita conversa leva ao pecado. Seja sensato e fale menos. Pode ser necessário todos os frutos do Espírito para que isso aconteça, mas quando você controla sua língua, sempre sai por cima. Além disso, você se salvará da dor das palavras que não podem ser retiradas, não importa o quanto você se arrependa delas. E não deixe o diabo empurrá-lo para fora do caminho de andar em amor. Ele está sempre tentando tirar você do sério para roubar suas bênçãos. Em vez disso, segure sua língua e ouça o Espírito Santo. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, seja um momento como o de Provérbios capítulo 26, versículo 4, que diz: "Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez." Ou um momento de Provérbios 26, versículo 5, que diz: "Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio." Deixe o Espírito Santo guiá-lo e dá-lhe as palavras para falar. Ao fazer isso, você nunca deixará a raiva ou o calor do momento levá-lo a pecar novamente. Concluindo, lembre-se de que nem todo mundo merece saber sobre o seu novo relacionamento. Mantenha sua boca fechada e proteja suas bênçãos. E sempre ouça o Espírito Santo antes de falar.